Você já ouviu falar da doutrina da união hipostática? O que seria a doutrina da união hipostática? Essa doutrina vai defender que Jesus, enquanto esteve aqui na Terra como Messias, ele era 100% Deus e 100% homem. Mas a pergunta é, será que a Bíblia ela apoia essa ideia? Se você quer saber, fica comigo nesse vídeo que nós vamos aqui navegar nas Escrituras Sagradas e iremos analisar se a Bíblia apoia que Jesus era 100% homem e 100% Deus. A doutrina da união hipostática ela foi estabelecida no Concílio de Calcedônia, no ano de 451, ali pela Igreja Católica, pelo clero católico. Essa doutrina ela foi fincada e estabelecida nessa data. Então podemos perceber que essa doutrina ela não foi ensinada durante o primeiro e o segundo século ali, que foi o período da Igreja primitiva, ou a igreja ali estabelecida pelos apóstolos. Então essa ideia ela foi estabelecida muito depois dos apóstolos. Agora vamos ver o que a Bíblia de fato vai falar sobre isso. Se você tem uma Bíblia aí do lado com você, acompanhe comigo. João capítulo 1, verso 14. O texto ele vai dizer assim: "E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade." Então aqui diante do texto já percebemos que Jesus ele veio em carne. João vai dizer ali claramente através do Espírito Santo que Jesus veio em carne e habitou entre nós. Agora eu quero ler outro texto com você aqui em Filipenses capítulo 2, a partir do verso 6 e verso 7. Vamos ler a partir do versículo 5. Olha só o que diz: "De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo." Ou em outras traduções, se esvaziou a si mesmo. Continuando: "Tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens." O que Paulo aqui nos ensina, inspirado pelo Espírito Santo? Que Jesus, ele se esvaziou. Esse verbo no grego é kinou. Eu trouxe aqui alguns significados dessa palavra kinou. Olha só o que significa: esvaziar, tornar vazio. 2. Anular. 3. Privar de forças, tornar vão, inútil, sem afeto, oco e falso ou nulo. Então veja que o verbo grego aqui deixa claro que Jesus ele se esvaziou de toda a sua divindade, de toda a sua glória, de toda a sua majestade e se fez homem, se fez carne, nasceu como homem, 100% homem e venceu o pecado na carne, como diz as Escrituras Sagradas. Então veja que você não vai encontrar nenhum texto dizendo que Jesus ele era 100% Deus e 100% homem. Isso é meramente uma construção teológica, tentando forçar algo no texto que o texto ele não vai dizer. Pelo contrário, a gente vai encontrar diversos outros textos apoiando e dizendo que Jesus ele era homem enquanto ele esteve aqui na terra como Messias. Hoje sim, hoje ele está com a sua divindade, está com a sua glória, porque após a sua ressurreição, ele tomou para si toda a sua glória e toda a sua majestade, toda a sua divindade. Agora eu quero ler com você também a primeira carta de Timóteo, capítulo 2, verso 5. Olha só o que vai dizer: "Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo." Então veja que o texto vai dizer que Jesus ele era homem, aqui no contexto messiânico, ou seja, no contexto da redenção. Enquanto seu ministério messiânico aqui na terra, a sua missão de salvar a humanidade, ele era homem. Veja que Paulo aqui não diz que ele era verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Diz apenas que ele era homem. Aí você vai dizer assim, mas Jesus, ele operava milagres, curava enfermos, ressuscitava mortos, fazia coisas prodigiosas. Sim, fazia, mas ele fazia pelo poder do Espírito Santo. Ele foi ungido para isso.
está lá em Isaías capítulo 61, e o próprio Jesus vai relatar esse texto de Isaías 61, quando ele esteve ali na sinagoga. Ele pega o rolo de Isaías e ele vai dizer: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim e ele me ungiu para fazer isso, isso, isso e isso. O texto é bem claro. O apóstolo João vai dizer na sua primeira carta, no capítulo 4, a partir do verso 2 e 3, que todo o espírito que não confessa que Jesus veio em carne é espírito do anticristo. Olha só o que o texto vai dizer. Isto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que já está no mundo. Ou seja, toda pessoa que não confessa que Jesus Cristo ele era apenas homem, carne, é espírito do anticristo. E na época do apóstolo João, havia uma heresia chamada docentismo e gnosticismo. E esses hereges, eles ensinavam que Jesus, por exemplo, não nasceu de forma milagrosa, de forma virginal. Por exemplo, Cirinto, um desses heresiarcas, como Marcião, Saturnino, acreditavam e ensinavam que Jesus ele não era carne. Então tá que a palavra docentismo vem do grego dokel, que é aparência ou ter aparência. Então essa doutrina, ela foi difundida, essa heresia foi difundida ali na época do apóstolo João. Por isso o apóstolo João, ele vai combater aqui na sua carta esse espírito do anticristo que dissimulava na igreja ali do primeiro século que Jesus ele não era homem, que Jesus ele não era 100% homem. Eu poderia aqui ter apontado diversos outros textos, mas os textos que nós usamos aqui, o contexto de um modo geral vai deixar claro que Jesus ele era 100% homem enquanto esteve aqui na terra como Messias. Portanto, Jesus ele venceu o pecado na carne como homem. A Bíblia inclusive vai dizer que Jesus ele é o segundo Adão. O primeiro Adão trouxe a morte e o segundo Adão trouxe a vida, como diz o apóstolo Paulo lá em Romanos capítulo 5. Para muitas pessoas, essa minha exposição vai soar como heresia, mas é o que a Bíblia diz. Eu fico com a palavra de Deus. Não importa o que o concílio tal ele decidiu, o concílio fulano de tal decidiu, não. O que importa é o que as escrituras ela vai nos dizer e vai nos ensinar. Se a Bíblia diz que Jesus, enquanto esteve aqui na terra como Messias, ele era apenas homem e venceu o pecado na carne como homem, eu fico com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela está acima de qualquer coisa. Ela está acima da minha opinião, está acima de qualquer concílio, está acima de tudo. Então viva a palavra de Deus e não nossas opiniões. E você, o que você acha? Jesus ele era 100% homem quando esteve aqui na Terra? Ou era apenas 100% Deus? Coloca aqui nos comentários se você discorda, coloca aqui se você concorda, também coloca aqui e compartilha esse vídeo, curte, coloca nos seus favoritos e eu te espero no próximo vídeo. Shalom, shalom.